Você nasceu em 1087. Para os padrões da época, você pode se considerar sortudo. Você nasceu menino. Nos reinos do norte, isso importa muito. Seus pais são camponeses comuns no reino de Teméria, perto da fronteira com Brugge. Nenhum cavaleiro, nenhum comerciante, nenhum soldado. Seu pai trabalha na terra alugada de um barão. A terra é dura, pedregosa, exigente. Todo ano ela consome mais força do que devolve em grãos. Sua mãe cuida da casa, cozinha, remenda roupas, cria os filhos e reza para que o inverno não seja longo. Não há abundância, mas há um teto, há uma lareira, há pão. A família tem 7 filhos. Você é o 8º. Muitas bocas, poucas moedas. A vida é dura fisicamente, mas simples. Você cresce descalço. Hematomas são comuns. O trabalho começa cedo. Ninguém fala sobre destino, porque destino é um luxo, mas você ainda não sabe que ele foi decidido muito antes de você nascer. Alguns anos atrás, antes mesmo de você existir, seu pai voltava da cidade de Maribor, onde tentava vender parte da colheita. O ano tinha sido ruim, as pessoas empobreciam, o ouro deixou de circular. Ele viajava no crepúsculo, a carroça rangia, o cavalo andava devagar. A estrada passava por um antigo desfiladeiro, onde, na primavera, a água permanecia, e foi ali que algo surgiu do nevoeiro. Uma criatura que lembrava um humano apenas pela forma. Pele cinza esverdeada, esticada sobre os ossos, braços longos demais, era um putrefacto, uma besta que aparece perto de velhos túmulos e águas podres. Seu pai nem teve tempo de pegar a faca, mas no instante seguinte, um assobio cortou o ar. Da escuridão surgiu uma silhueta, alta, capa, 2 espadas nas costas, olhos amarelos. Não refletiam luz, mas pareciam brilhar por dentro. Movia-se rápido, rápido demais. Um golpe e a cabeça do putrefacto rolou na lama. O silêncio voltou imediatamente. Seu pai sobreviveu. O estranho não aceitou pagamento. Nem comida, nem prata, nem cavalo. Ele disse apenas: "Você pagará pela lei antiga." Seu pai não entendeu. O bruxo continuou: "Dê-me aquilo que você já possui, mas que ainda não sabe." As palavras soaram estranhas, mas não assustadoras. Seu pai concordou. Ele estava vivo. Isso era suficiente. Em casa foram lágrimas que o receberam. Sua mãe chorava não de medo, mas de alívio. Ela estava grávida. Quando seu pai entendeu o significado das palavras, ficou sem forças. Não contou nada a ninguém. Os anos passaram. Você nasceu. Você cresceu. E junto com você cresceu um medo que ninguém jamais dizia em voz alta. 8 anos se passam. Você conhece apenas o seu quintal, seus irmãos, seu trabalho. Não sonhe em ser alguém grande, porque nem sabe que isso é possível. E uma manhã, um estranho se aproxima de casa. Seu pai o reconhece imediatamente. O mesmo bruxo. Ele não envelheceu. Quase não. Vim buscar aquilo que me pertence. Sua mãe grita. Seu pai permanece em silêncio. Você fica parado sem entender por que os adultos de repente têm medo. O bruxo se ajoelha diante de você e explica com calma. Você é a minha recompensa, por direito da surpresa. Seu pai quer pegar o forcado, sua mãe te segura com as 2 mãos. Mas eles sabem, essa lei não pode ser quebrada, porque não é o homem que pune, é o destino. Sua mãe solta você, e naquele momento, você deixa de ser criança. Caminho para o norte. Vocês partem. A cavalo, por muito tempo. Dias se tornam noites. A casa desaparece no horizonte. O bruxo fala pouco, mas às vezes diz a verdade, sobre monstros. Sobre mutações, sobre como poucos sobrevivem. Você não entende tudo, mas entende o essencial. Não há caminho de volta. Kaer Morhen. A fortaleza surge de repente, de pedra, velha, estranha. Fica nas montanhas, como um dente cravado no mundo. Lá dentro, meninos, de 7 a 13 anos. Alguns choram, outros permanecem em silêncio. Você é um deles. Aqui não há infância, há preparação. Você é um bruxo, e isso é toda a sua vida. A primeira coisa que você entende em Kaer Morhen, ninguém espera que você sobreviva. Ninguém fala sobre isso em voz alta, mas sente-se em tudo. No olhar dos bruxos mais velhos, no fato de não receberem nomes, apenas apelidos, no silêncio diante daqueles que choram à noite. Você não é um aprendiz, você é um molde. Treinamentos. Despertar antes do amanhecer, frio, pedra sob os pés descalços, o ar da montanha corta os pulmões. Primeiro, corrida, por trilhas estreitas sobre precipícios, com mochilas cheias de pedras. Caiu, levante-se. Parou, leve um golpe. Depois, espadas, de madeira, pesadas, sem piedade. Você entende rápido. Aqui não ensinam a vencer, ensinam a não morrer imediatamente. Os fracos apanham mais. Mas às vezes os fortes também, para que não se tornem arrogantes. Vida dentro das muralhas. Vocês dormem no salão comum, longas fileiras de camas, correntes de vento.
A comida é igual para todos. Cinza, sem sabor. Suficiente apenas para não morrer. Às vezes alguém desaparece. Hoje estava lá. Amanhã, não. Ninguém pergunta por quê. Você aprende a não fazer perguntas. Aprendizado. Além da dor vem o conhecimento. O bruxo deve saber ler. Isso é raro entre camponeses. Você estuda. Pegadas de garras, hábitos das criaturas, cheiros, diferenças entre monstros semelhantes. Por que os ghouls de cemitério caçam à noite? Porque o alpe teme fogo, mas não prata. Porque às vezes o monstro não é um monstro, mas um humano amaldiçoado. Você memoriza centenas de páginas. Não por sabedoria, por sobrevivência. Um erro no bestiário custa a vida. Vocês se tornam próximos. Os meninos ao redor são como você. Alguém foi vendido por um saco de grãos. Outro entregue para pagar uma dívida. Outro encontrado na estrada. Riem raramente, mas quando riem é de verdade. Dividem o medo. Porque todos sabem, à frente está aquilo que ninguém menciona. Expectativa. Você ouve conversas dos bruxos mais velhos, sussurradas, à noite, atrás das portas. Palavras, mutagênicos, sobrevivência, sangue, convulsões. Você não entende tudo, mas entende o suficiente. Você vê os que retornam do laboratório, os que sobreviveram. Seus olhos nunca mais serão os mesmos. 12 anos. Neste dia ninguém diz parabéns. Você apenas é acordado mais cedo que o habitual, levado para baixo, para a fortaleza, onde a pedra está úmida, onde o ar cheira a metal e ervas. Laboratório. Mesas com correias, recipientes, símbolos alquímicos. Você é amarrado, não com força, com calma, como se faz com algo que pode se quebrar. Teste com ervas. O primeiro mutagênico, amargo, queima a garganta. Vive dentro de você. Minutos depois, começa a dor. Não é aguda, é completa. Parece que os ossos se expandem, o sangue engrossa, o coração bate errado. Você grita. Depois, não. Depois vem o próximo. E mais um. Os dias se misturam. Você não sabe quanto tempo passou. Sabe apenas da dor. Alguns param de respirar bem sobre a mesa. São levados embora. Em silêncio. Depois, quando você recobra a consciência, você é outro. A luz corta os olhos. Os sons são altos demais. Você vê no escuro, você ouve a respiração atrás da parede. Os reflexos superam o pensamento. Você se tornou mais forte, mais rápido, mais resistente. Mas por dentro, vazio. As emoções não desapareceram. Elas ficaram distantes, como se uma parede surgisse entre você e o mundo. De 12, restaram 4. Segundo teste, o teste dos sonhos. Você é colocado em transe, vê pesadelos, seus próprios medos, morte alheia. Alguns não acordam. Você acorda, com pupilas felinas, com o corpo transformado, com infertilidade, sobre a qual será informado depois. Você não poderá mais ter filhos, mas também não planejava. Sinais. Você aprende a controlar o que sobrou da magia. Igni, chamas que rompem da palma da mão. Ken, proteção tremendo ao redor do corpo. Art, impacto que quebra ossos. Yurdan, armadilhas. Axi, influência sobre a mente. Não é magia de feiticeiros, é uma ferramenta, como uma espada. Último teste, o círculo dos elementos. Montanhas, gelo, vento. Você vai sozinho. Cai, levanta-se, enfrenta o que protege o caminho. Quando retorna, a infância já não existe. Você é um bruxo, e isso é toda a sua vida. Quando volta do círculo dos elementos, ninguém aplaude. Ninguém faz brindes. Ninguém sorri. Um dos bruxos mais velhos estende-lhe silenciosamente um medalhão. Ele é frio, pesado. O formato, cabeça de lobo. Vai vibrar perto dos monstros, mas nunca perto de pessoas. Você recebe 2 espadas. Uma de aço, para os humanos. A outra de prata, para aqueles que não vieram deste mundo. E um cavalo. Não de presente, mas como ferramenta. Você está pronto, embora nenhum de vocês esteja jamais realmente pronto. Saída para o mundo. Você deixa Caer Morhen no início da primavera. As montanhas ficam para trás. O mundo parece enorme, barulhento, vivo e, ao mesmo tempo, hostil.
As pessoas olham para você com desconfiança. Algumas cospem, outras cochicham. Sua aparência fala antes das palavras. Pele pálida, olhos amarelos, cicatrizes. Você não parece humano. Parece um lembrete de que o mundo está fora de ordem. Primeiro contrato. Uma aldeia à beira da estrada. Ovelhas desaparecem. Depois, uma criança. Os camponeses têm medo, mas tentam negociar. Você pede um pagamento suficiente para a viagem. Eles oferecem metade. Você aceita, porque um bruxo também precisa comer. O monstro é uma morrina, uma criatura nascida do medo e da doença. Você a rastreia pelo cheiro de carne podre, pelas marcas das garras, pelo silêncio. O combate é curto, brutal. Você vence. O pagamento é menor do que prometido. Você parte. É assim que aprende a segunda lição do bruxo. As pessoas têm medo dos monstros, mas dos bruxos, mais ainda. Anos de viagens. Você vai de aldeia em aldeia, de reino em reino. Teméria, Redânia, Aedirn, Cadwyn. Contratos diferentes. Às vezes são monstros de verdade, caudas de vira, alps, ghouls de cemitério, espíritos amaldiçoados das florestas. Às vezes não. Às vezes o monstro é uma mulher transformada por maldição, às vezes uma criança nascida no dia errado, às vezes apenas medo. Você aprende a fazer escolhas e entende que qualquer escolha deixa sangue, pessoas. Com o tempo você percebe, as criaturas mais perigosas não são os monstros. As pessoas mentem, traem, usam, chamam você quando tem medo e odeiam quando o medo passa. Os sacerdotes da Igreja do Fogo Eterno chamam você de aberração. As crianças fogem, as mulheres desviam o olhar. Você não consegue se estabelecer, não porque seja impossível, Mas porque ninguém te recebe. Tempo. Você envelhece devagar. 20 anos se passam, depois 30, depois 50. As pessoas que você conheceu morrem, seus filhos crescem, depois também morrem. Você permanece, sempre começando de novo. Às vezes tenta ter relacionamentos, mas sempre acabam do mesmo jeito. Você vai embora. Ou fica sozinho, porque ninguém vive ao lado de um bruxo por muito tempo. Último contrato. Ele chega silencioso. Um pequeno vilarejo próximo à velha floresta. As pessoas falam de um Lash. Os animais desaparecem. As pessoas também. Você sente, não é um espírito comum. A floresta é antiga, profunda, viva. Você entra sozinho. As pegadas se confundem. O medalhão vibra sem parar. Você prepara olhos, sinais, armadilhas. O combate começa de repente. O Lash é mais rápido do que você esperava. Mais forte, mais inteligente. Você o fere. Ele, você. O sangue mancha o chão. Você entende. Desta vez, não vai sair vivo. Fim. Quando os moradores encontram o local da luta, tudo já acabou. O Lash está morto. Ao lado, um homem de olhos amarelos. Sem nome, sem documentos. As espadas são levadas. A prata é vendida. O medalhão é comprado por um comerciante. Uma bijuteria cara. O corpo é enterrado na periferia. Sem cruz, sem nome. O problema está resolvido. Epílogo. É isso que significa ser um bruxo. Você foi levado criança, transformado em arma, usado. Você não escolheu essa vida, mas a viveu até o fim. Salvou dezenas de pessoas, e nenhuma lembrará seu nome. Você viveu uma longa vida, mas morreu sozinho. E agora, quando você se foi, o mundo continua a viver, como se você nunca tivesse existido. Se você curtiu este vídeo, deixe seu like e comente. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas ideias para os próximos vídeos nos comentários.